Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família. Que Deus realize o desejo do seu coração, que Ele satisfaça os desejos do seu coração. Que você receba vida, força, visão. Sim, que o Senhor te dê sabedoria, discernimento e visão. Que Ele te favoreça altamente, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui, eu te amo e abençoo a sua vida todos os dias. Obrigada por estar aí. Que Deus te honre sempre. Hoje em todos os nossos templos. Realizamos Quinta de Guerra, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os nossos templos. Venha, vamos orar. É fundamental orar. Nós precisamos orar. A oração é a chave que abre todas as portas. Você não vai ter nenhuma porta aberta se você não orar. Quando você ora, você está fazendo uso dessa chave que é capaz de abrir portas para você. Portas maravilhosas de vitória. Olha o que diz aqui em Naum 1. Vamos ler. Eu vou ler na Almeida o 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor, eu vou ler na NVI, é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixa impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. E as nuvens são a poeira de seus pés. Então está aqui. O Senhor é tardio em irar-se. Ele é muito paciente. Ele é longânimo. Não confunda a longanimidade de Deus com passividade e inércia. Deus é longânimo, é paciente, é tardio em irar-se, mas grande em força. Ele pode fazer o que ele quiser agora, mas não é assim que ele trabalha. Ele dá oportunidade às pessoas, ele dá chance às pessoas. Primeiro ele manda a palavra, sabe? Ele insiste, ele prepara um programa inteirinho para a pessoa. Ele manda a palavra para aquela pessoa, ela vai para a igreja, Deus fala com ela. Ela coloca um hino, Deus fala com ela. Ela abre a Bíblia, Deus fala com ela. Eu já ouvi gente dizer isso, bispa, Deus estava me perseguindo. Eu ligava o seu programa, era como se você estivesse dentro da minha casa, falando cara a cara, olhando nos meus olhos. Eu buscava, a pessoa disse que foi tão interessante, que ela viveu uma fase dela, para onde ela se virava. Deus estava ali falando com ela. Ela disse que cada palavra, às vezes ela ia buscar uma mensagem, e ela dizia, bispa, eu pegava suas mensagens, assim, eu escolhi ali pelo título, alguma coisa assim que me aliviasse, pois no meio daquela mensagem, que eu escolhi pelo o título, que não ia me confrontar, com esse título aqui não vai me confrontar, pois tinha uma pérola escondida ali, que falava exatamente o que eu precisava ouvir. Então, assim, Deus foi lutando comigo. Em Jó está escrito que hora o Senhor fala,
Ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, ainda que a pessoa não perceba, queira ignorar, ele está falando. Deus fala, Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Ele traz, sabe, as coisas, ele vai trazendo à tona, olha, não é assim. Às vezes a coisa está lá no fundo, igual o machado, quando Eliseu, eles saíram para cortar umas árvores para a construção de um lugar para eles estarem, e o machado de um daqueles discípulos de profeta caiu e é ferro, afundou. E ele disse, ai, meu senhor, era emprestado. E ele bateu assim na água e ele boiou. Então, às vezes, coisas que não têm a possibilidade nenhuma de boiar, elas começam a boiar. É Deus te mostrando. Isso não está normal. Isso não é uma coisa comum. Não era para isso aparecer aí. E as coisas vão aparecendo. E as coisas vão surgindo. Elas começam a boiar, igual o machado. É ferro, ferro não boia. Não boia, mas pelo poder de Deus boiou. Então você precisa prestar atenção, porque Deus está falando com você. O culpado, ele não tem por inocente. Não adianta você tampar o sol com a peneira, jogar para debaixo do tapete o lixo, fingir que não é com você, passar por cima do que você tem ouvido. Você sabe uma coisa que realmente sempre fez a diferença na minha vida? Porque eu aprendi cedo a ser rápida em obedecer. Eu aprendi cedo. Porque eu aprendi exatamente quebrando a cara. Porque muitas vezes eu estava lá, até reclamando com Deus por uma vitória que eu queria, mas eu não estava dando o que Deus queria. E sabe o que é pior? É a cegueira. De você não se ver, não se conhecer, não saber quem você é e acreditar que, assim, quase que Deus é um injusto. Porque eu sou uma pessoa tão boa, tão legal, tão espiritual, por que Ele não me dá vitória? E, na verdade, Ele te mostrar que você é uma hipócrita ou que você está dando a Ele o que é conveniente, você não está fazendo o que Ele espera de você. Olha, eu lembro de uma pessoa que ela me contou que quando ela não era ainda da nossa igreja, ela disse que ela era de uma determinada igreja e toda vez que ela chegava, que ela entrava, o carro do pastor estava parado na frente. A primeira coisa que ela implicava era dos carros do pastor e da família do pastor estar na frente. E ela tinha que buscar um lugar para estacionar longe. Ela não entendia nada sobre dar honra a quem tem honra, hierarquia, respeito à autoridade. Claro, ele era a liderança, a autoridade ali. O mínimo é que ele tenha alguns privilégios. A família dele, que possa parar na frente da igreja, ele que prega, ele é que lidera a igreja. Mas para ela era tão cega, tão hipócrita, tão ignorante. Isso eu estou repetindo as palavras dela. Que ela já, na entrada, ela já estava pecando. Que ela questionava dentro dela. O carro do pastor. Primeiro que ela questionava o carro do pastor. Do pastor ter aquele carro. Julgava. Não entendia nada sobre abençoar. O que você dá
se você der um copo de água a um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem galardão e um galardão grande. Recompensa. Então ela já achava que o pastor não precisava ter aquele carro. Não podia parar ali. Não entendia nada sobre dar honra, respeito à autoridade, nada. Implicava com a família do pastor, com a roupa que a mulher do pastor estava vestindo. Então, uma invejosa, certamente. Implicava com os privilégios que a família estava tendo, porque era a família do pastor. Tinha direito de sentar num determinado lugar, implicava, porque o lugar em que estavam sentados era um lugar de honra. Então, assim, a pessoa tinha um problema com ela. Mas ela mesma admitiu e disse que foi ouvindo os meus programas que ela começou a se ver, porque ela não acreditava que ela era aquela pessoa que ela começou a ver à medida que a palavra foi batendo. E ela começou a entender, não de cara, demorou, que ela não era aquela pessoa que ela achava que ela era, que estava ali explicado por que a vida dela não vencia, por que ela não vencia. Por que ela não tinha vitória na vida? Está entendendo? Então, assim, um dia ela disse que encontrou a esposa do pastor no shopping, fazendo compras de... Estava com várias sacolas, parece que de enxoval, lençóis, edredons, não sei. Ela disse que ela falou tanto. Está lá, olha o que ela falou. E ela disse que a vida dela amarrou de tal maneira. Olha lá, gastando dinheiro dos dízimos, das ofertas. Olha lá. Encontrei, disse que saiu, chegou e foi ligar para as pessoas que ela conhecia, que tinha encontrado a mulher do pastor no shopping, gastando um absurdo, não estava dando conta de carregar sacolas. E assim, ela não estava dando conta de carregar sacolas, para lá que vai os dízimos, é para lá que vai, não sei o quê, julgou, acusou, pesou a vida daquela mulher, contaminou outras pessoas. E lembra disso. Lembra dos 10 espias que foram espionar a terra. Eles fracassaram, morreram no deserto, porque eles contaminaram, passaram um relatório negativo e contaminaram as pessoas. Então, ela envenenou muitas pessoas contra a mulher do pastor. Quem dá alívio aos outros recebe alívio. Ela pesou a vida daquela mulher, sendo que ela não precisava fazer aquilo, ela não sabia de nada disso. Agora, a mulher não tem direito de fazer compra? Ela não tem direito de fazer compra, comprar lençóis novos? Ela não tem direito? Todo mundo tem direito. O líder não tem direito. O pastor, a mulher não tem direito. A família não tem. Absurdo. Mas ela estava cega. Cega. Se a mulher do pastor orava, essa mulher não tem unção. A palavra dela não alimenta. Tudo que o pastor pedia, aí ele pede demais. E ele é isso, é aquilo, enfim. Ela disse que a vida dela estava tão amarrada. Ela orava, ela buscava, e a vida dela amarrada, e ela não entendia que ela amarrava a vida dela e ela não via o que ela estava fazendo. Ela disse para mim. Ela disse, bispa, eu não via. Eu achava isso normal. Acredite, eu falava mal dos outros, eu murmurava, eu pesava, eu acusava. E está normal. Mas olha aqui, ó. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Quer dizer, ele é o Todo-Poderoso, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Não é porque ele é paciente, ele está te dando oportunidade, acorda, 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 acorda. Ele está, paciente, paciente. Mas ele está falando, ele está te dando oportunidade de ver.
Olha o que você está fazendo. Olha como você tem conduzido a sua vida. Olha o que tem saído da sua boca. Presta atenção naquilo que tem saído da sua boca. Guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quem guarda a língua, guarda das angústias guarda das angústias da alma. Então tem muita gente gemendo porque falou demais. Julgou, criticou, caluniou, murmurou, acusou e ficou lá envenenando, contaminando os outros, passando um relatório negativo para os outros, pesando a vida dos outros, apontando o dedo, julgando, deduzindo, deduções e deduções, achismos, opiniões que ninguém pediu. Ao culpado, aqui, ó, o culpado e ao culpado não tem por inocente. Então não adianta eu me fazer de inocente, eu não sei porquê, eu sou espiritual. Eu sou espiritual. Você sabia que a Bíblia diz que você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo? Dá todos os seus bens para os pobres. Você pode orar dia e noite. Tem que orar. Mas você pode orar dia e noite. Porque ela disse, eu orava, bispa. Para mim não era um problema orar. Eu orava. Só que minha vida não saía do lugar. Porque o Senhor um dia falou comigo, mas eu não queria aceitar. Que era melhor obedecer do que sacrificar. Eu jejuava. Eu jejuava dias. Eu orava na madrugada. Para minha vida andar. Eu chorava, Senhor, porque minha vida não anda. Ela disse, porque eu até sacrificava, mas eu não obedecia. Eu era uma pessoa invejosa, crítica, hipócrita, religiosa. Eu achava que eu era espiritual, mas eu era religiosa. Eu falava mal das pessoas, e eu falava mal delas porque eu era invejosa, porque eu não aceitava a minha vida. Eu estava o tempo inteiro pesando, tendo uma opinião sobre tudo. E ela teve que ir pedir perdão para aquele pastor, para aquela mulher, ligar para as pessoas que ela tinha envenenado. E ela teve que dizer, eu deduzi, eu não sabia, eu deduzi. Eu saí mesmo com aquela gana de envenenar mesmo. Ela disse, eu tive que pedir perdão. E foi ouvindo as suas mensagens que eu tinha que reparar, porque eu não ia ter vitória daquele jeito. E ela disse que depois que ela passou a vigiar a boca, pediu perdão, consertou a vida dela, ela começou a ver as coisas mudarem na vida dela. Porque ela achava que ela era inocente, mas ela descobriu que ela era culpada. E que Deus estava dando tempo para ela se arrepender. Que ela falava demais. E era por isso que ela amarrava a vida dela, principalmente a vida financeira dela. Porque ela dizia, bispo, eu era dizimista e ofertante. E eu não entendia, eu falava, Senhor, eu sou dizimista. Mas ela disse, a minha boca, a minha maneira de ser, o meu coração. E ela disse, é como você diz, bispa. Quando a vida de uma pessoa não vai, o problema está no coração. E eu tinha um problema no meu coração. Era problema no coração e eu não via isso. E a boca fala do que está cheio o coração. Eu falava daquele jeito, porque eu tinha um coração perverso, maldoso, capaz de caluniar, julgar, pesar a vida dos outros. Eu sempre fui eu sempre vivi julgando os outros, deduzindo. Eu deduzia, ia lá e colocava aquilo como verdade.
Eu não tinha visto, mas eu deduzia e ficava lá ligando os pontos, e eu estava ligando uma coisa na outra, e eu achava que era e saía dizendo que aquilo era verdade. Então, além de tudo, eu era mentirosa. Mas eu me fazia de espiritual, eu orava no altar, eu chorava, eu orava na madrugada, eu jejuava, eu falava de Deus, eu me apresentava como espiritual, eu sou tão espiritual. Mas, na verdade, eu tinha um coração perverso e Deus não podia me abençoar enquanto eu não busquei uma troca de coração. A minha vida não andou. Então, assim, eu poderia passar aqui horas mostrando para você que talvez você está tão acostumado a viver de uma maneira que você nem vê mais. Já se tornou um hábito ter esse coração, falar o que você fala, reagir da maneira que você reage. Se tornou um hábito. Isso já se tornou um hábito na sua vida. E você fica aí perguntando por que a sua vida não vai. Mas talvez a sua vida, talvez o seu propósito de vida é olhar para fora, não olhar para você. Por isso que você não se conhece. Porque você só olha para fora. Você procura defeito nos outros. O problema nunca está em você. O problema está sempre nos outros. Você é a vítima. Talvez você tenha vivido assim. A vítima. Vítima de tudo. Você não assume responsabilidade. Autorresponsabilidade. Já parou para pensar? Mas vamos ver isso aqui? Olha aqui. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E é o culpado. Não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. E é por isso que talvez você não quis aprender. Deus falou com você e você não quis aprender. Você precisou entrar nesse processo de tormenta, de aflição, para começar a dar atenção à voz de Deus na sua vida. Se posiciona. Ouça Deus. Não viva como alguém que nunca dá crédito à voz de Deus. Seja rápido em obedecer. Como eu disse, eu também já vivi situações assim. Em que eu achava que eu estava tudo certo comigo. E que eu estava obedecendo. E eu descobri que eu não estava. E que obedecer vai muito além do que aquela coisa quadradinha. Eu estou fazendo isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não estou na imoralidade, eu não faço nada errado. Eu faço tudo certo. Para começar, ninguém faz tudo certo. Ninguém. Inclusive, quando as pessoas falam, eu me decepcionei com o fulano. Não é o fulano, é o ser humano. O ser humano é falho. Como você é falho, é falha. Eu sou falha. Então, assim, nós temos que crescer. Eu tive que crescer. E muitas vezes na tormenta. Eu me fazia de inocente, mas eu era culpada. Eu tive que encarar quem eu era e as mudanças que eu precisava efetuar na minha vida, que eram muito mais profundas. Mudança de caráter, interior, coração. Porque a gente tem a nossa roupa de espiritualidade, a nossa cara de crente. E nós nos apresentamos a imagem do crente espiritual. Mas na íntegra, tem muita coisa acontecendo e Deus não vai deixar passar. Deus quer te abençoar. Mas você tem que realmente olhar para você e ver que você tem um problema nesse coração,
que você precisa sofrer uma libertação. Parar de se fazer de vítima. Assumir a responsabilidade. Consertar as coisas que precisam ser consertadas. E agir como uma pessoa realmente transformada. Parar de fazer caras e bocas de crente. Começar a ser crente de verdade. A crer no que você está lendo. Então, você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo. Você pode dar todos os seus bens. Mas se você não tiver amor. Se você não tiver amor. E amor não é sentimento. Amor é perdão. É renúncia de si mesmo. Se você não tiver amor, uma atitude de amor, de misericórdia, de generosidade, de perdão, você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Ouça Deus. Ele te ama. Ele está falando com você, porque Ele quer abençoar você. Ele quer te abençoar, assim, imensamente. E só depende de você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito. E o Senhor está falando com ela, porque o Senhor não quer mais que ela viva da maneira que ela tem vivido, gemendo. As coisas não andam, as coisas não caminham. E é assim, em função de uma cegueira absurda. Abra a mente dela, ajuda ela a ver o que ela não está vendo, Senhor, e que ela se posicione para que o Senhor possa fazer essa obra maravilhosa na vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu peço definições para todas as situações, todos que colocaram algo para receber oração, eu peço definições, eu peço vitórias, eu peço mudanças, eu peço milagres, eu peço respostas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade para cada um desses fiéis e que o Senhor levante mais semeadores. Levanta, Senhor, porque nós precisamos e essa atitude de fé leva a vitórias. Muito obrigada, eu agradeço demais ao Senhor por essa oportunidade, onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo altamente abençoadas. Muito abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde eu fico, onde terei a alegria de estar domingo às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Hoje, quinta de guerra, em todos os nossos templos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida. 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida. Since time began till forevermore.